Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Mateus, no capítulo 26, verso 50. Mateus, capítulo 26, verso 50. Apenas um versículo que nós vamos ler. Mateus 26, 50. Amém? Todos abriram? Está escrito assim nas Sagradas Escrituras: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém? Só isso aí. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está a Tua palavra, acabou de ser lida, mas, Senhor, sem a Tua unção e sem o Teu poder sobre nós, Pai, de nada vai servir. Pedimos a Ti, ao Espírito Santo, neste momento, que o Senhor permeie através dos nossos corações e venha clarear o nosso entendimento, ó Deus. Pai, porque somos obscurecidos de entendimento. Nossa mente é muito limitada. Nos preocupamos muito com as coisas que estão aqui nesta terra. E isso, Pai, por diversas vezes nos impedem de podermos enxergar a verdade contida na Tua lei. Pai, eu peço a Ti neste momento que o Senhor faça esta obra dentro de nós, de cada um de nós aqui, abrindo-nos o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, e a mim, ó Deus, que Tu designaste como portador da Tua palavra, como Teu porta-voz. Eu peço misericórdia, Senhor. Deus, eu sou pequeno demais. Deus, eu não tenho as qualificações necessárias para poder declarar ao Teu povo o que precisa ser dito aqui. Então, meu Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim agora. Meu Senhor, que o Senhor venha sobre mim, com a Tua unção e com o Teu poder e com a Tua graça, porque é a Tua palavra, Deus, eu sou pequeno demais para falar sobre ela. Por isso eu te peço, ó Deus, ajuda-me nesta hora e não me deixe Te atrapalhar, pois é o Teu povo, o rebanho do Teu pastoreio que se encontra aqui à minha frente. Ajuda-me nesse propósito, ó Deus, em nome santo de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Bom, vamos lá. Há 2 quintas-feiras atrás, eu fui impactado com uma mensagem, uma meditação trazida pelo irmão Arlindo, nosso diácono. E eu quero declarar aos irmãos que aquela meditação que ele trouxe há 2 quintas-feiras atrás não saiu mais da minha cabeça. E essa pergunta que Jesus faz a Judas aqui, amigo, a que vieste? Isso está ressoando, retumbando dentro de mim desde aquele dia. Irmãos, tem sido, de certa forma, até incomodativo, né? Mas o Espírito Santo incomoda, para quem não sabe. E a intenção aqui não é nós melhorarmos uma mensagem que foi magnífica, que já é magnífica no seu teor e da forma como foi colocada pelo nosso irmão Arlindo, mas é declarar para os irmãos aqui exatamente os efeitos dela dentro de mim e dentro do meu coração, naquilo que Deus falou para mim. Então hoje eu vou pregar aqui algo que está acontecendo dentro do meu coração e espero em Deus que isso venha a provocar, se já não está, nos corações de cada um dos irmãos e daqueles que estão me ouvindo também pela internet, que também não venha provocar a mesma sensação e venha nos motivar a tomar as mesmas iniciativas. Bom, o que nós vivemos aqui? Jesus faz uma pergunta retórica. Para quem não sabe o que é uma pergunta retórica, a pergunta retórica, ela necessariamente não é um questionamento em si. Ou seja, está se perguntando, aguardando uma resposta. Porque quem questionou já sabe qual é a resposta. Pergunta retórica, ela tem um propósito: levar o questionário
aquele a quem é perguntado a uma reflexão. Jesus fez isso por diversas vezes em todo o ministério dele. Perguntava algo que era óbvia a resposta, mas o sentido daquela pergunta tinha um objetivo só, que era levar a pessoa a refletir sobre um tema específico ou refletir sobre uma situação que estava acontecendo na vida dela. E aí a gente vê vários exemplos. A gente vê, por exemplo, Jesus com o cego Bartimeu. O camarada é cego. Chega para Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E ele fez isso, e quando ele fez, Jesus se volta, mesmo a despeito das pessoas que estavam ali, dos seus discípulos, que tentavam impedi-lo de falarem com Jesus. Jesus se volta para ele, chega até o cego e diz para ele assim: o que você quer que eu faça por você? O cara era cego. Parece até uma brincadeira de Jesus. O camarada é cego. E aí qual é a resposta que o cego dá para ele? O cego diz para ele assim: Senhor, eu quero enxergar, eu quero voltar a enxergar, eu quero ver. Uma coisa óbvia, mas por que será que Jesus fez essa pergunta para ele? Se a gente voltar um pouquinho atrás no texto, nós vamos ver que ele invocava Jesus, tá, como um chamado messiânico. Jesus, filho de Davi. Isso é uma invocação messiânica. Aquele homem sabia quem é que estava ali. Aquele cego sabia quem é que estava ali. Mas Jesus precisava que ele entendesse algumas coisas. E aí ele faz essa pergunta: o que você espera de mim? Você me chama filho de Davi. Você está me invocando com um chamado messiânico. O que você espera desse Messias, então? E vocês vão ver várias outras perguntas que Jesus fez, né, ao longo da jornada dele aqui na Terra, com esse mesmo teor, com esse mesmo objetivo, sempre visando levar a pessoa a refletir. E aqui com Judas não foi diferente. Jesus se volta para Judas e diz: amigo, a que vieste? Em outras palavras, qual é o objetivo da tua vinda? Por que você se achegou até aqui, nesse momento? Qual é o propósito da tua vinda até aqui? E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos. Né? Porque Jesus não estava esperando uma resposta, porque ele já sabia qual era a resposta. Então vamos tentar analisar um pouco o contexto de tudo isso, e tudo que eu for falar para vocês é aquilo que Deus falou comigo, mostrando para mim, né? Me levando a refletir sobre algumas situações. A senha de Judas para entregar Jesus era um beijo. Vocês vão ver isso no texto em Mateus 28, no texto de 28, 48. O costume de beijar era uma coisa muito comum quando um discípulo beijava o seu mestre, o seu rabi, né? Então nada demais até aí. Nada estranho, fora do normal. Então, quando Judas combina com os principais dos sacerdotes, dizendo: olha, aquele quem eu beijar, este é o camarada que vocês têm que prender, levar em segurança. Mas o sinal que eu dou para vocês é esse. Quando você lê esse texto, tá, você vai observar o seguinte. Tá, vocês vão ver aqui que Judas, quando ele fala isso, no original, no hebraico, diz assim, ele usou a palavra filém. No original em grego, desculpa. Ele usa a palavra filém, que é um termo comum. Quando ele fala com os principais dos sacerdotes, aquele a quem eu beijar, esse é o camarada que vocês têm que prender. Então ele está usando um termo grego, filém, tá? Que era o termo que designava o beijo. Mas olha que coisa interessante, e eu achei isso extremamente curioso,
quando eu comecei a estudar isso. Quando Judas chega em Jesus e dá o beijo em Jesus, o beijo declarado no texto não é mais filém, mas é catafilém. É como se você criasse um superlativo, tá, desse beijo. Ele não é mais um beijo comum, não é mais aquele beijo discreto que o discípulo dava no seu mestre, que era uma coisa corriqueira, mas era um beijo efusivo, esfuziante, um beijo cataclísmico, vamos dizer assim, um beijo festivo, um beijo cheio de farol. Um beijo, tente imaginar Judas beijando Jesus naquele momento e tendo um camarada atrás dele com fogos de artifício, soltando aqueles fogos naquele momento. É esse o quadro. Por que essa diferença? Por que quando Judas fala com os principais dos sacerdotes, ele fala do beijo, que era um sinal comum, normal, e por que quando ele faz o ato, ele beija Jesus, o beijo mencionado ali era um beijo diferente? Por uma simples razão, meus irmãos. Uma simples razão. Judas, naquele momento, ele quis demonstrar algo. Ele quis mostrar uma situação, e nessa demonstração que ele faz, ele traz uma característica que ele é premente. Judas, quando ele chega para Jesus, e aí Jesus, tudo bem? Poxa, tá, me dá um abraço aqui. Faz algo que não é costumeiro, faz algo além do normal, que até mesmo surpreende aqueles que estão ao redor dele, vendo ele agir daquela maneira tão esfuziante. Judas está mostrando uma característica, algo inerente no seu ser, que o acompanhou durante toda a sua existência, durante toda a sua vida. E em alguns momentos dessa jornada que ele teve com Jesus, tá, ele deixa alguns quadros, algumas imagens de cenas como essa. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque foi exatamente o que Deus colocou no meu coração. A palavra kata, né, que eu falei para vocês, não é mais um filem, mas passa a ser catafilem, né? Ela na forma intensiva, e o termo para beijar, como um amante beija a sua amada. Então esse termo grego, ele mostra exatamente o fragor, vamos dizer assim, a força de um amante quando beija a sua amada. Não é uma coisa uma bitoquinha, é um beijo mesmo, um beijo de cinema. Então o texto está mostrando para nós aqui que Judas, ele fez um ato fora do comum, fora do normal, que surpreendeu a todos. A Jesus não, mas a todos que estavam ali ao redor. O termo Judas não apenas beija Jesus, mas beija efusiva, demoradamente. E a palavra catafilem significa não apenas beijar fervorosamente, mas prolongadamente. O verbo grego katafileo é a aglutinação dos verbos amar e beijar, mais o pronome intensivo. Isso sugere um espetáculo. Um espetáculo esmerado de afeição, utilizado, por exemplo, para o beijo do pai no filho pródigo. Vocês imaginam aquele pai, quando vê o filho no horizonte, a Bíblia diz que ele corre até o filho. Vocês imaginam quando ele está de frente do filho dele, com certeza ele estava em lágrimas, e ele abraça aquele filho, ele joga o filho para cima, ele sacode o filho para tudo quanto é lado, porque ele está feliz com aquele momento. Aquele momento é o melhor momento da vida dele, o retorno do filho. E aquele instante de caloroso abraços e beijos se torna um espetáculo para quem vê. Não foi uma coisa normal. Ô meu filho, que bom que você retornou, a casa está aqui, sua cama, seu quarto continua do mesmo jeito, eu não mexi nada. Não foi assim, foi algo estrondoso. O beijo que Judas dá em Jesus tem a mesma conotação.
No grego, no original, é exatamente esse o quadro. Também é comparado à afeição dos presbíteros de Éfeso a Paulo, quando ele está saindo de Mileto, quando ele está se despedindo da igreja. Os presbíteros vêm até ele e o beijam, o abraçam, porque Paulo está indo embora. Está em Atos 20, 37. O beijo prolongado de Judas tinha a intenção de dar à multidão uma oportunidade de ver a pessoa que deveria ser presa. Judas usa o símbolo da amizade e do amor para atrair o Filho de Deus. E Jesus, mais uma vez, tira a máscara de Judas. Então, naquele momento, Jesus se vira para Judas, e você vai ver isso lá em Lucas 22, 48, quando ele diz para Judas assim: Judas, você me trai com um beijo. Então veja bem, o quadro é mais ou menos esse. Judas à frente da multidão daquela soldadesca para prender Jesus, chega diante de Jesus, o abraça, o beija, mestre, que bom te ver aqui, então, faz uma coisa bem efusiva mesmo, bem espetacular. E Jesus se volta para eles, sabendo a intenção que está no coração de Judas e sabendo o propósito que estava ali. Ele faz a primeira pergunta e diz: meu amigo, aqui você veio, com qual propósito você está aqui? E aí, quando ele beija Jesus, logo a seguir, Jesus olha nos olhos dele e diz assim: Judas, você me trai com um beijo. É isso mesmo? É isso mesmo, Judas. O beijo, que é o símbolo do amor, da afeição. O beijo quando você dá na pessoa que você mais ama. É isso mesmo que você está fazendo agora? Você está usando isso para marcar essa traição? Meus irmãos, quando o Senhor começou a falar comigo nesse texto, ele me trouxe uma preocupação muito grande, porque quantas vezes eu agi com Jesus da mesma forma? Por fora, de forma efusiva, radiante, mas por dentro, não correspondendo tanto ao ato. O meu coração não correspondia àquilo. E esse tipo de comportamento é abominável. Porque Jesus pergunta para Judas: como você pode usar algo tão lindo, que é o beijo, o símbolo de uma amizade, para me trair com isso? Para que possamos entender o sentido da pergunta de Jesus, precisamos entender a cena da traição. Então vamos voltar um pouquinho nessa cena, e lá em Mateus 26 mesmo, a partir do verso 21, nós lemos assim: e comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E respondendo Judas, preste atenção agora, e respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi, mestre? E ele disse: tu disseste. Repare uma coisa aqui, todos na mesa chamam Jesus de Senhor. Judas chama Jesus de mestre. Então agora nós vamos de volta agora, retornamos lá para a cena da prisão. Enquanto Judas traz Jesus com um beijo, este o chama de amigo. De fato, o amor divino estava abrindo a porta da última oportunidade de arrependimento e salvação para Judas. Aquele momento, quando Jesus se volta para ele e diz assim: amigo, aqui você veio. Para o que você veio? Era a última chance que Judas estaria tendo para se arrepender do ato dele.
Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso daqui a mais um pouquinho. Mas Judas estava completamente obcecado por Satanás, no qual havia voluntariamente permitido entrar em seu coração. Vocês vão ver isso lá em Lucas 22, capítulo 22, verso 3. Satanás entrou no coração de Judas, porque ele permitiu isso, porque ele quis assim. E a palavra grega para amigo aqui é etaire. Essa palavra sugere que Jesus ainda mantém a porta aberta para Judas. Esse, porém, tinha rejeitado a Cristo, mas Jesus não tinha rejeitado ainda. Então ele teve a oportunidade, a última oportunidade de se arrepender daquele ato. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? Então, diante desse preâmbulo aí, que eu coloquei para os irmãos, o que eu aprendo aqui? O que foi que o Senhor realmente começou a conversar comigo? Durante todo o tempo em que Judas foi seguidor de Jesus, ele agiu com dissimulação. Dissimulação. E é sobre isso que é a mensagem de hoje. Sobre dissimulação. Foi assim na ceia, quando ele olha para Jesus e diz: quem é que vai te trair, Jesus? Sou eu? Por acaso sou eu? Por acaso sou eu, Jesus, que vou te trair? Ele já tinha pactuado com os principais sacerdotes, já tinha recebido as 30 moedas. E aí ele chega para Jesus e ele fala: sou eu, Jesus? Dissimulação no dicionário. O que significa? Ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimentos, hipocrisia e fingimento. Vemos isso claramente no dia em que Maria ungiu Jesus, lá em Betânia, quando ela derrama o nardo puro sobre Jesus, lá em Lucas 12, de 1 a 11. O que foi que aconteceu naquele momento? Maria chega, derrama o nardo sobre Jesus e começa um bafafá na festa, dizendo: poxa, liderado por quem? Por Judas, que dizia e alimentou essa discussão na festa, dizendo assim: poxa, podia se vender esse nardo aí por 300 dinheiros, e dar aos pobres. Era essa a intenção de Judas, porque a Bíblia declara logo a seguir que ele não estava nem um pouquinho preocupado com a questão social. Ele queria que o dinheiro fosse para a bolsa, para que dali ele roubasse. Ele roubava. Cristãos dissimulados é a maior praga. Desculpa falar essa expressão, mas é uma praga nos nossos dias, irmãos. Gente que aparenta uma coisa e é outra, completamente diferente, ou que pelo menos age de uma forma, mas as intenções do seu coração não são verdadeiras. E aí, nós vamos ler aqui, em um texto até que eu li na semana passada, em Mateus 15, 8, que o próprio Jesus se refere, que é um texto lá de Isaías. Ele diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra. E me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lá em Provérbios 26, no verso 24, a partir do 24, a gente lê uma coisa muito mais dura. Olha só o que diz aqui: aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, e a sua maldade será exposta perante a congregação. Em Mateus capítulo 7, nós vamos responder a pergunta daqueles que indagam a Jesus quando ele voltar. Em Mateus 7, 21, nós lemos assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí Jesus fala:
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Vocês vão ver aqui nesse texto que as pessoas que estão chegando para Jesus e perguntando: mas Deus, eu não fiz a tua obra? Eu não fui o pastor de ovelhas que o Senhor queria que eu fosse? Eu não preguei lá no púlpito por diversas vezes? Eu não agi num evangelho social cuidando dos pobres? E o que a Bíblia diz aqui? Jesus vai olhar nos olhos dele e vai dizer: ó, sai fora, vão para longe de mim, porque eu não conheço vocês. Por quê, meus irmãos? Porque eram cristãos discipulados. Agiam de uma maneira, mas no coração havia uma outra coisa. A pergunta que Jesus faz a Judas faz total sentido quando ele identifica em nós esse grande mal. E o objeto desta indagação é que nós devemos refletir sobre a nossa atual situação e nos livrarmos disso. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, prestem atenção. Pedro está falando para a igreja, não está falando para ímpio, tá? Prestem muita atenção no que o Pedrão está dizendo aqui. 1 Pedro 2, a partir do verso 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Verso 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Está falando para crente aqui, gente. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o que nós começamos a entender aqui, queridos? A dissimulação, ela é um pecado que assola a igreja, porque agimos de uma maneira, mas o nosso coração demonstra outra, completamente diferente. E infelizmente, queridos, nós temos que estar constantemente olhando as nossas vidas, observando o nosso proceder diário, tá? Porque a nossa tendência é essa, agirmos de uma forma diferente do que o nosso coração verdadeiramente diz. Quando Jesus age, quando ele se dirige sempre aos discípulos, e no discurso dele, até mesmo para toda a audiência que o acompanhava, Jesus diz assim: ó, não se assemelhem aos hipócritas, aos fariseus, ao que eles fazem. Não façam o que eles fazem. Não observem as mesmas coisas que eles observam, porque eles são fingidos. Eles são falsos. Têm uma aparência religiosa e Jesus os compara a sepulcros caiados, que eram bonitinhos por fora, mas por dentro eram cheios de ossos secos. Essa é uma tendência natural do homem e nós precisamos tomar cuidado com isso. E quando Jesus faz essa pergunta para Judas, ele está dizendo assim: com qual propósito você me segue? Com qual propósito você está aqui hoje? Por que você veio hoje aqui me cultuar? Você veio cultuar a um Deus que te dá todas as coisas? E tem que ficar colado com ele, porque eu preciso ter essas coisas.
Ou você faz como o Jó, que perde tudo, diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou para o fundo da terra. Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Com qual propósitos, irmãos? Nós estamos aqui. E quando Jesus se volta para Judas, conversa com ele e diz para ele assim: Judas, qual é o propósito da sua vida? Aqui você veio. Gente, essa pergunta ficou ecoando dentro do meu coração. Olha, eu vou dizer para vocês, de me deixar pensativo, de me deixar no canto, de me deixar introspectivo. Qual é o sentido da minha vida? Eu estou vivendo para o quê? Para quê? Qual é a finalidade da minha existência? Ah, Cleiton, você é um pastor de ovelhas, você está na frente de uma igreja. Tá, tudo bem, mas o que é que o meu coração diz de verdade? O ponto em questão aqui, queridos, a parte nevrálgica do negócio é exatamente você entender isso e compreender, de fazer uma oração como Davi fazia: Senhor, olha o meu coração, vê se há algum caminho mau dentro de mim, vê se há, me guia pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Mostra para mim, Deus, o que está de errado dentro de mim. Será que nós nos preocupamos com isso? Cleiton, aqui você veio. Para que você está aqui? Por que você está aqui? Jesus sempre fez esse tipo de pergunta o tempo todo. Lembra-se da restauração de Pedro lá na praia, logo após a ressurreição de Jesus? Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Aí Pedro, sem jeito: te amo, Senhor. Jesus olha para Pedro de novo: Pedro, você me ama mesmo? Ah, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez para Pedro: Pedro, você me ama? Aí Pedro diz que Pedro abaixa a cabeça, porque aquela terceira vez foi fatal para ele. Passou um filme na cabeça de Pedro naquele momento, e ele começou a enxergar e ver uma série de coisas. Aí ele volta o olhar para Jesus e diz: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Depois que ele deu essa resposta para Jesus, aí Jesus: então agora você vai apacentar as minhas ovelhas. Ali Jesus restaurou o coração de Pedro, mas fez Pedro pensar e refletir, não somente sobre no momento que ele negou Jesus, mas principalmente a vida de Pedro como um todo. E é o que ele está fazendo conosco aqui agora. Jesus está perguntando para cada um de nós aqui, cada um: aqui você vieste, meu amigo, minha amiga, amiga, aqui você veio. Com qual propósito você está aqui? Por que tu estás comigo? Amigo, aqui você veio. Bom, como nós vimos aqui agora há pouco, como é que eu me livro dessa dissimulação? E aqui eu vou concluir a mensagem. Mensagem muito curtinha, porque, como eu disse, é relatando mais algo que Deus falou comigo. Fica até difícil para mim verbalizar isso para vocês. Como isso foi tremendo nessas 2 últimas semanas, depois que o Arlindo trouxe essa mensagem na oração, no nosso culto de oração. Aquilo me impactou de uma maneira que vocês não podem ter noção. É como um terremoto, uma avalanche caísse sobre mim. Qual é o propósito de você estar aqui? Você está aqui para aparecer, para ganhar visibilidade, para estar no YouTube ganhando likes? Para que você está aqui? Qual é o teu propósito? Vamos concluir, irmãos? Como é que eu me livro da dissimulação? O texto de Pedro nos dá essa resposta. Porque Pedro, aqui nesse texto, ele fala 3 coisas: deixando,
Já até preguei sobre isso aqui. Deixando, desejando e se achegando. Deixando. No texto que nós lemos lá, logo no verso 1, o texto que eu estou me referindo é o texto de 1 Pedro, capítulo 2. Logo no verso 1, o que nós vemos lá? Diz assim, vemos Pedro dizendo, deixando toda a malícia, fingimento e tal. Não é isso? Então, deixando. Então, no texto que lemos, vemos o apóstolo Pedro nos exortando a deixar todo o fingimento. Volto a repetir, essa mensagem não é para ímpio, é para crente. Ah, Cleiton, não existe crente fingido. Pode ser que não. Mas existe umas escorregadas de você falar algo que não corresponde ao teu coração. Meu irmão, eu te amo com a paz. Eu te amo, meu irmão. Meu irmão, conta comigo para o que você precisar. Conta comigo, meu irmão, estou aqui do teu lado. Estou do teu lado, cara, ó. Aqui um em carne, nós dois. E no dia que você vai, poxa, eu tenho aquele irmão, e no dia que você precisa, você vai direto em quem? Naquele irmão que votou isso contigo. E aí você vai ouvir uma série de desculpas. Eu não posso, eu não tenho, eu não sei como fazer, não posso te ajudar nesse momento, e por aí vai. E Pedro está sendo direto aqui conosco. Deixe disso. Deixe de ser fingido. Deixe de ser hipócrita, de falar coisas que você não tem no seu coração. Não abra sua boca para se comprometer com algo que você não vai fazer. Eu tenho a felicidade, meus queridos, de ter pessoas do meu lado aqui que, olha, eu vou dizer para vocês, não é qualquer pastor que tem, não. Não é qualquer pastor que tem. Eu tenho pessoas assim do meu lado. Eu sou muito feliz com isso, porque Deus me colocou no lugar onde as pessoas são comprometidas. Não comigo, mas com a palavra de Deus e com a obra dele. Vamos tomar cuidado com isso. Pedro está dizendo, deixe. Então, se você tem que deixar, então é um exercício que você tem que fazer. De que antes que você se comprometa ou fale alguma coisa nesse sentido, você primeiro ore a Deus. Senhor, eu estou disposto a isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Senhor, é isso que o Senhor quer de mim. Se é Deus, então o Senhor me motiva, que eu não estou com a menor vontade de fazer isso. Eu não estou com vontade de orar hoje. Não estou com vontade. Nossos cultos vão ser presenciais, irmãos. Agora na sala. Aí você vai falar assim, não vou não. É online. Tem online. Esse maldito online. Online. Tá? E você não vai. E você tem como ir, mas você não vai. Então Pedro diz que nós devemos deixar algo, é necessário primeiro identificá-lo. Então você vai primeiro buscar isso no seu coração. E depois é pedir a Deus para que Ele nos mostre. Então você tem que, junto com Deus, começar a expor o seu coração para Ele. Isso realmente, porque Pedro, olha o que Pedro fala aqui. Gente, o negócio aqui é estreito. Tá? Cristianismo é algo estreito, não é para qualquer um. Olha o que Pedro diz aqui, quando ele manda assim, você deixar, você desejar. Aí ele vai lá para o verso 3, no verso 3 do capítulo 2 de 1 Pedro. Olha o que Pedro diz ali. Se é que vocês provaram que o Senhor é benigno. Se você tem uma vida transformada, você vai agir dessa maneira. O Espírito Santo vai te impactar, ele vai te falar como ele está falando comigo, durante essas 2 semanas, e provavelmente vai ficar outras tantas falando comigo a mesma coisa, porque tem coisas que precisam ser corrigidas, coisas que precisam ser mudadas na sua vida. E aí Pedro diz, você precisa deixar isso. E como é que eu deixo? Só deixo depois que eu descubro que existe algo. E como é que eu descubro? Se eu tenho um compromisso com Deus, de verdade, se eu realmente sou um filho dele, se realmente eu me preocupo com as coisas dele, meu irmão, Deus vai falar contigo. E numa palavra, numa meditação simples, que o Arlindo fez, ele soltou uma verdadeira bomba atômica.
Eu tenho certeza que mexeu com muitos de nós, porque mexeu profundamente comigo. Mas vamos lá, vamos para frente. Essa é a primeira coisa, deixando. Lá no Salmo 139, Davi diz assim, a partir do verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia que ele era tendencioso, e era. Quantas coisas erradas Davi não fez? Então ele chegava para Deus e falava: Senhor, sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa que eu não estou enxergando, mostra-me, ó Deus, e me guia pelo caminho certo então. A segunda coisa, irmãos, desejando, lá no verso 2 do texto que nós lemos em Pedro, diz assim: desejando como crianças, não é isso? O verdadeiro leite. O verdadeiro leite, não o leite falsificado. Olha que Pedro coloca de um jeito que ele diz assim: você deseje o verdadeiro leite. Por quê, irmãos? Porque nós temos tendências a desejar o leite falso. Entende isso? Ele fala assim: deseja o leite verdadeiro e não falsificado. Se ele está dizendo isso, porque nós somos tendenciosos a observarmos, a querermos, a desejarmos o alimento falsificado. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Você vê as aberrações que são pregadas hoje nos púlpitos e as igrejas lotadas. E os comentários, então, são mais abomináveis ainda. Eu não sei o que é pior, irmão. Se é aquele elemento lá no púlpito pregando aquela baboseira, ou se o cara no comentário dizendo: que palavra genuína de Deus. Olha, eu fui iluminado neste dia de hoje, eu recebi de Deus. Meus irmãos, o que é pior? Então Pedro está dizendo o quê? Você pode desejar o leite ruim. Então você deseja o leite correto. É o alimento que nos confronta. É a palavra que o Arlindo trouxe na 2 quinta-feiras atrás, que não me deixou dormir direito. Viu, Arlindo? Está me ouvindo, né? Não dormi. Aliás, não tem dormido há 2 semanas. Esse é o ponto. É quando Deus começa a falar com você e mostrar para você: camarada, você precisa arrumar isso. Viu o que o Carlos falou aqui hoje? Gente, nós somos falhos. Terrivelmente falhos. Terrivelmente. Somos arrogantes, soberbos, presunçosos. Presunçosos, meu Deus do céu, como somos presunçosos. E aí o Espírito Santo vem e começa a te mostrar isso. E dizer: corrige isso aí. Está errado. Não é assim que eu te quero. Muda isso aí. Ó, transforma esse linguajar teu. Está ruim, está errado, não é assim. Está vendo muito programa de violência? Aqui, ó. Está vendo muito programa de violência? Ouvi uma mensagem do bispo Walter McAllister, que quando ele diz assim: o cristão tem que ser radical, a resposta dele foi simples, curta e grossa. Não tem como você ser cristão sem ser radical. Bom, encerrou. Acabou ali. Não tem como, irmãos. Queremos ter uma vida espiritual fluida com Deus, se é isso que, como Pedro está falando, volto lá para o versículo 3, se é isso que vocês querem. Porque se você não quiser, tu fica no leite falso, meu irmão. Só que a Bíblia diz, Pedro fala aqui, com leite verdadeiro é que você vai crescer. Com o falso você fica nanico na fé. Nanico! Sabe o que é nanico? A primeira tribulação que vem, você: oh meu Deus, o mundo acabou para mim. Você está entendendo? Você se derruba porque você não está devidamente nutrido com a palavra de Deus. É isso, querido. Então, como é que eu me livro da dissimulação? A dissimulação é o mal nas nossas igrejas hoje. Está cheio de gente dissimulada dentro dos templos. Muita gente professando uma fé que não tem. Cantando hinos de louvor, mas de boca para fora. Que não sabem nada de vida cristã. Totalmente vazias, secas, dissimuladas.
abraçam você, beijam você, meu irmão, eu te saúdo com a paz do Senhor, oh, tu és uma bênção e não sei o quê, e vem aquela ladainha toda que a gente já está acostumado a ouvir, e vai aquela coisa toda. Queridos, gente dissimulada, não estou dizendo que não existe elogios verdadeiros, mas vamos combinar uma coisa, em relação a mim, eu vou pedir para vocês, não me elogiem, não me elogiem, vocês estão fazendo um grande mal para mim, na boa. Tá? Sou presunçoso, orgulhoso, metido a besta, então não me ajudem nisso. Vai ficar difícil. Me bota de castigo, isso aí. Ok? É a pior coisa que vocês podem fazer com o servo de Deus. Na boa mesmo. Então, queridos, vamos desejar o leite verdadeiro para nós crescermos na graça do Senhor, como Pedro está dizendo aqui, e não vamos mais desejar o leite ruim, como nós fazemos muitas vezes. E o último, queridos, se achegando a ele. No verso 4, lemos Pedro dizendo assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, achegando-me a ele, no verso 4, lemos que devemos nos aproximar cada vez mais de Deus. No verso 5, lemos como devemos fazê-lo. Então, no 4, Pedro diz assim: se achegue a ele. Agora eu vou explicar para vocês como é que você faz isso, lá no verso 5, tá? E aí, esse texto, no verso 5, ele diz que nós devemos, vamos ver o verso 5 aqui, quando ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para... Então, aí que está a resposta. Como é que eu me achego a Deus? Oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Ele por Jesus Cristo. Aí tá, Pedro, legal, mas o que é isso? Como é isso? Como é que isso funciona? Destrincha isso aí para nós. Aí vamos lá para Romanos 12, um verso que todo mundo já conhece de cor. 12:1. 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos. Aí agora é Paulo falando conosco. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, como é que eu ofereço um sacrifício espiritual agradável a Deus, fazendo o que Paulo falou aqui agora? Então, vamos abrir isso para a gente entender mais? Porque ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, que é o final do texto. Então, vamos lá, vamos abrir essa parte para a gente entender como é que eu faço, porque para eu me achegar a Deus, eu me achego de uma maneira. Como? Oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Ok? E aí Paulo responde como é que você faz isso. Então, são 4 situaçõezinhas. A primeira delas, apresente o seu corpo como instrumento santo de culto a Deus. O nosso corpo, ele é o santuário do Espírito Santo. Jesus habita dentro de nós. E este corpo aqui é o santuário dele. Então, lembre-se que aonde você vai, você leva o Senhor Jesus contigo. A partir do momento que eu tenho essa consciência, imediatamente eu não vou entrar em determinados lugares. Imediatamente, tendo esse conhecimento, eu não vou ter ações, usar estes membros que são santos para Deus, para fazer coisas que não o agradam, ou que Jesus não faria. Parem para pensar nisso, o negócio é sério, é estreito. E aí, eu remito à palavra do bispo Walter McAllister, da Igreja de Nova Vida, quando ele fala sobre isso. Não tem como você ser cristão sem ser radical. Você não vai para qualquer ambiente, você não frequenta qualquer lugar, você não tem as mesmas ações.
Ah, não tem jeitinho de brasileiro para nós, irmão. Pararam para pensar isso. O famoso jeitinho brasileiro, ele não existe para nós. Não existe. Parou no trânsito. Qualquer um de nós é passível. Eu já fiz isso várias vezes, de furar sinal e tudo mais, separado pela polícia. Né? O camarada chegar para mim, e aí? E aí o quê? E aí? Né? Vai rolar alguma coisa? Não vai rolar nada, pode multar. Labra a multa agora. É assim que tem que funcionar. Não tem jeitinho para nós. Nenhum jeitinho. Nem aquele pequenininho, sabe? Aquele miudinho, que é a raposinha, que arrebenta com a vinha. Nem esse. Número 2. Não sedes conformados com este mundo. Quando a gente para pensar o que é eu ser conformado com este mundo, é eu tomar o modelo deste mundo como o meu modelo. Ou seja, eu olho para esse mundo, absorvo os seus ideais, sigo os seus princípios e faço o que ele determina. O que o sistema determinar para mim, eu vou fazer. O que a mídia colocar para mim, eu vou absorver. O que tem de mais? Aí nós incluímos a moda, nós incluímos os costumes, nós incluímos todo esse lixo que é colocado aí fora. E Paulo diz aqui, não se adapte a isso, não se conforme com isso, seja diferente disso. O cristão dissimulado, ele não tem essa preocupação, ele não está nem aí para isso. Isso aí não é uma coisa que importa para ele. Por quê? Porque ele faz o que Pedro fala ali no versículo 3, se é que vocês são transformados de verdade. Se é que vocês conhecem a benignidade do Senhor. Se vocês não conhecem, então o que eu estou falando aqui é inócuo, é sem sentido algum. Então não sejam conformados com este mundo, irmãos, em nada. É radicalismo mesmo. Radicalismo. Radicalismo. Seja radical por amor a Cristo. Seja radical por amor a Ele. Terceira coisa, renove sua mente com a palavra de Deus. E em todas as reuniões, eu tenho certeza que não somente eu, o Carlos, o próprio irmão Reginaldo, quando ele estiver pregando, nós vamos alertar a igreja nesse sentido. Não tem renovação sem leitura da palavra. Me perdoe. Você pode ler um bom livro, um livro que fale sobre Jesus, que fale sobre justificação, tá? Mas se você não estudar a Bíblia, você me perdoe, não vai adiantar de nada, não vai transformar a sua cabeça, porque tudo está aqui, meus irmãos, é aqui, esse aqui controla todo o nosso corpo, controla todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo aqui. Então se isso aqui não for renovado, se esse HDzão aqui, ele não for reprogramado pela palavra de Deus, nós vamos funcionar diferente. É simples assim. Você às vezes olha para uma pessoa santificada, alguém que é santificado, e eu fico admirado com o comportamento daquela pessoa. Parece que ela está andando nas nuvens. Mas não é porque ela força a barra. A mente dela é toda ela corrigida pela palavra de Deus. Toda a vida daquela pessoa é conduzida pela palavra de Deus. Mas como ter uma vida santa assim, se a palavra de Deus não está aqui dentro? Se você não lê a Bíblia, só tem um jeito, eu já falei, não entra por osmose, você tem que estudar a palavra, você tem que investir tempo nela. Irmãos, isso é como beber água, não tem como fugir disso. E a última coisa, sujeite-se à vontade de Deus, porque aqui em Romanos, Paulo diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo fala isso, né? Eu já vi várias pregações onde diz a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Todo mundo sabe disso, claro que é. Mas quantos de nós nos sujeitamos a ela? Quando o não de Deus, que foi falado aqui de manhã, quando o não de Deus é colocado na mesa para a gente, e a gente fala assim, não, Senhor, mas não vejo justificativa nesse teu não.
Desculpa, Senhor, mas vejo. É aquele caso, ele é tão bonito, eu com a igreja toda de irmãs, né? Ele é tão bonito, olha, um homem de família, trabalhador, e Deus olha para você bem nos seus olhos e diz assim, não, não é ele. Não é ele. Tudo que eu falar para vocês aqui, eu já passei por essa experiência, não com homem, evidentemente, mas uma mulher, onde o pastor com quem eu estava falando, na hora que eu disse para ele, mas pastor, isso assim, assim, ele se levantou da mesa. O nome dele, Bispo Tito Oscar, da Nova Vida. Não sei se ele está vivo ainda, provavelmente não. Ele olhou na minha cara assim e disse assim, fez desse jeito, apontou o dedo para mim, naquela hora era a mão de Deus, assim, nítida, clara para mim. Não fale que é Deus nisso aí, você não sabe. Prestem atenção nisso. Às vezes Deus vai te falar um não, mas você não vai encontrar lógica naquele não. Mas a Bíblia diz, sujeite-se à vontade dele, porque aquele não, ele é bom, perfeito e agradável para você. Ou será. Pode não ser naquele momento, mas mais tarde será. Já contei a experiência para vocês aqui da vez que eu queria ir para os Estados Unidos. E meu visto foi negado, embora eu tivesse um arquivo junto comigo, né, de documentos para provar para eles os meus vínculos. E o cara olhou nos meus olhos, não viu um documento só de olhar para mim, ele foi bater o carimbo ali. Eu saí dali cuspindo marimbondo, fui lá para fora, cheguei para Deus e falei, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Olha a vergonha que eu passei. E essa parnafenália de papel que está aqui comigo, para que eu vim aqui? E eu falava com Deus em voz alta, as pessoas passando ao meu redor. Mas esse cara é maluco, ele é doido. Ele é doido. 3 meses depois, irmãos, a pessoa com quem eu iria me corresponder lá foi presa pelo FBI. E eu estaria lá, vestido de laranja, bonitinho. Entendem? Sabem como é que a coisa funciona? É assim. Eu não entendi aquilo que Deus fez comigo, mas 3 meses depois eu recebi a resposta. Irmãos, nós precisamos nos sujeitarmos à vontade de Deus. Sujeite-se a ela, porque ela é boa, perfeita, agradável, mas se você se sujeitar a ela, se você não se sujeitar, você vai dançar, irmão. Não tem jeito. Vai passar por problemas. Amém? Já estourei meu tempo. Vamos lá. Então, isso é um sacrifício espiritual, agradável a Deus. É apresentar o seu corpo em culto a Deus, é não se conformar com este mundo, é renovar a sua mente com a palavra de Deus e sujeitar-se à sua vontade. 4 obrigações para que você possa oferecer um sacrifício agradável. Olha só, bota uma regrinha na cabeça para a gente encerrar. Todo e qualquer sacrifício, ele requer um esforço. Ele vai te custar algo. Agora, não é o bolso, te garanto isso. Tá? Deus não está nem aí interessado no nosso dinheiro. Esse papo aí, venha fazer o sacrifício aqui. Esse papo não é bíblico. O papo bíblico é esse aqui. Vai custar a você abandonar a sua vontade. É o Deus falar não para você e você fala, sim, Senhor, vou te obedecer. É você chegar de manhã cedo, que é sempre o melhor horário, e antes que você faça qualquer coisa, medita na palavra de Deus. Lave a sua mente com a palavra de Deus. É você nem olhar para as coisas escusas deste mundo e se guardar santo com o seu corpo, não permitindo, tá, que nada venha a atingir este templo aqui que é de Deus. É de Deus, irmão. Tome cuidado com isso, porque Ele vai te requerer isso depois. Tome cuidado com este templo, tá? E também não se conforme com as doutrinas malignas deste mundo. Encerrando, lá em 1 Samuel 15, 22, também um texto conhecidíssimo de todos nós. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? É isso mesmo? Olha o que Samuel está dizendo para Saul. Está dizendo para Saul o quê? Saul, Deus tem tanto prazer assim em holocaustos e sacrifícios?
Ou seja, isso é tão relevante assim para Deus, como em se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Interessante isso. Quando é que o nosso culto ele deixa de ser relevante? Deixa de ser relevante quando nós optamos em cultuar a Deus, mas desobedecendo Ele em outras questões. Aí Samuel diz assim, inverte isso aí. Primeiro você obedece a Deus. Primeiro seja obediente na palavra de Deus. Depois você vem cultuar Ele. O dissimulado, ele não tem essa preocupação. A vida dele está torta, empenada. Totalmente empenada. Mas ele está lá pulando lá na frente. Com a mãozona para cima, né? Dançando, dizendo que está louvando a Deus. Mas a vida dele está empenada. O dissimulado age assim. Então Samuel está dizendo para Saul aqui que era um dissimulado. Porque ele recebeu uma ordem. A ordem é: passa um rodo em tudo que foi de Amaleque. Cerol em tudo. Não fica nada vivo. Homem, mulher, criança, animal, gato de estimação, cachorro. Mata tudo. Essa foi a ordem que foi dada a Saul. O que Saul fez? Pegou o melhor do gado e trouxe algumas pessoas que ele apoia. Essa aqui tá bonitinha, não vou matar, essa menina é linda. Não, vou levar ela. E esse cara aqui pode, dar um garçom maravilhoso. Entendeu? Ele pegou essa turma e levou. E quando Samuel chega no arraial e fala assim: peraí, estou escutando balido de boi, de cabra aqui. Samuel, deixa eu te falar um negócio, cara. Passei o rodo, tá? Mas tem um negócio. Separei umas coisinhas boas aí para Deus, né? Para o sacrifício. Aí Samuel fala isso para ele. Irmãos, Deus não quer gente dissimulada no seio da igreja. E é por isso que Pedro fala isso, larga isso de mão, gente. Deixe de ser fingido. Deixe de ser dissimulado. Amém? Então, obediência, este custo é o custo que requer disciplina e determinação. Seja obediente à palavra de Deus. Obedeça em tudo que Deus te falar, como Ele está falando comigo. E eu tenho que fazer escolhas, muitas escolhas, para que a minha vida fique no prumo. Vocês entendem? Isso vai ser até a volta de Jesus, irmãos. Você vai consertar um lado aqui, aí o Senhor vai, arrumou esse quarto, vamos arrumar o outro agora. E vai ser assim, até Jesus voltar. Amém? Vamos ficar de pé.